Saudações, pessoal. Meu nome é Evandro Neves da Silva e farei agora a minha autodescrição. Eu sou homem afrodescendente, tenho cabelos pretos curtos, uso uma boina estilo francesa na cor marrom, olhos castanhos escuros, tenho barba grande, uso óculos escuros redondo, meu tom de pele é parda. Estou enquadrado na tela pegando o busto. Uso uma camisa cinza, estou sentado na cadeira do home studio e ao fundo tenho uma cortina preta. Tenho 42 anos e minha altura é de 1,75 m. Fala, meus amigos, beleza? Eu sou o Evandro Neves e venho apresentar vocês ao videocast Sons da Bahia, a história do rock. É isso aí. A ideia é trazer 12 episódios esses que seriam distribuídos mensalmente e fracionados semanalmente. Olá, tudo bem? Antes de começarmos este trabalho, gostaria de explicar um pouco sobre o conceito de videocast. Bom, um videocast, também conhecido como vodcast, é uma forma de mídia digital que combina elementos de vídeo com o formato tradicional de um podcast. Normalmente, trata-se de uma série de episódios de vídeos disponível regularmente, onde os apresentadores discutem vários temas, entrevistam convidados ou apresentam conteúdo educativo ou de entretenimento. Os videocasts podem ser acessados através de plataformas de streams de vídeo como o YouTube, Vimeo, entre outros serviços disponibilizados de podcast que suportam vídeo. Cenário histórico, contextualização sobre o surgimento do rock na Bahia, nos anos 70 e 80. Do ano 1970 a 1980, o cenário musical da Bahia estava em efervescência. O surgimento do rock na região foi influenciado por diversos fatores, incluindo o contexto social e político da época. O país vivia sobre uma ditadura militar, o que gerava um clima de repressão e censura. Nesse contexto, o rock tornou-se uma forma de expressão e resistência para os jovens baianos, que buscavam se rebelar contra as normas estabelecidas. Artistas como Raul Seixas e os Novos Baianos foram pioneiros neste movimento, trazendo uma abordagem única e inovadora para o rock brasileiro. Raul Seixas, em particular, tornou-se uma figura icônica, mesclando elementos do rock com a cultura nordestina e letras de teor crítico e contestador. Além disso, o surgimento de espaços alternativos para shows e eventos culturais, como os circos Relâmpago e Troca de Segredos, proporcionou um ambiente propício para o desenvolvimento da cena rock na Bahia. Esses locais se tornaram verdadeiros pontos de encontro para os amantes do gênero, fomentando a criação de novas bandas e projetos musicais. Influências locais. Vários artistas locais contribuíram significativamente para a formação do cenário rock na Bahia. Entre eles destacaram-se os Novos Baianos, uma banda que misturava elementos de rock, MPB e música regional nordestina, criando um som único e inovador. Sua abordagem experimental e vanguardista influenciou muitas outras bandas da região. Outro nome importante é o de Raul Seixas, conhecido como o pai do rock brasileiro. Suas letras provocativas e sua atitude contestadora inspiraram toda uma geração de músicos baianos, que encontraram no rock uma forma de expressar suas próprias inquietações e anseios. Além disso, bandas como Camisa de Vênus e Útero em Fúria também deixaram sua marca no cenário do rock baiano, com suas performances energéticas e letras provocativas. Estes artistas locais ajudaram a consolidar o rock como um gênero musical importante e influente na Bahia, contribuindo para sua diversidade e vitalidade. Com apenas 10 anos, Raulzito já tocava e imitava o artista Little Richard. Já aos 14 anos, junto com seu amigo Valdir Serrão, Raul fundou o Elvis Rock Club em Salvador, Bahia,
E mais tarde, aos 18 anos, em 1963, ele fundou a própria banda e formou Relâmpagos do Rock, que depois tornou-se The Panther e em seguida Raulzito e os Panteras. E em 1967, Raul recebe um convite de Jerry Adriani para mudar-se para o Rio de Janeiro. Galera, ele saiu da Bahia, foi para o Rio de Janeiro e logo após um ano grava o seu primeiro álbum com os Panteras pela gravadora EMI. É isso aí. O álbum foi um completo fracasso de vendas e Raul chegou até passar dificuldades no Rio de Janeiro, segundo relata algumas histórias. E com relatos de Ouro de Tolo, saindo da banda e retornando para Salvador. Mas não para por aí. Logo a sorte de Raul Seixas começa a mudar quando ele conhece um diretor da CBS Discos na Bahia, o que fez voltar ao Rio de Janeiro, como produtor nessa gravadora. Ele trabalhou por 4 anos produzindo músicas, compondo e conseguindo assim estabilidade financeira. Em 1973, Raul lança o seu primeiro álbum de sucesso, o Criar Bandolo. E ao longo de sua carreira, ele vende mais de 50 milhões de discos, galera. É isso mesmo. Com 16 álbuns de estúdio e 5 álbuns ao vivo. Raul Seixas faleceu em 21 de agosto de 1989, um dia antes do lançamento do seu álbum intitulado A Panela do Diabo, que foi gravado em parceria com Marcelo Nova, do Camisa de Vênus. Outras bandas baianas da década de 70 foram Bibi e os Novos Baianos, que inicialmente tocaram rock e depois migraram para o MPB. E já no finalzinho surgiram outras bandas como Os Crentes, a Banda dos Companheiros Mágicos e Mar Revolto, que tinha como integrante nada mais, nada menos que Carlinhos Brau. É isso aí, o Carlinhos Brau, que hoje faz um outro segmento musical. Ele foi integrante de uma banda de rock chamada Mar Revolto, galera. Para vocês que não sabiam, olha aí, que ficou conhecido em outros gêneros, como eu acabei de citar. E na década dos anos 80 surgiram as bandas Gonorreia, Espírito de Porco e Delirium, que juntamente com a Camisa de Vênus lotavam os shows do Circo Relâmpago e Troca de Segredos, galera. O Camisa de Vênus foi criado em 1980 por Marcelo Nova no vocal e o Marcelo Santana no baixo. E os dois trabalhavam na rádio TV Aratu, galera. E logo em seguida entrou o Carl Hamel na guitarra base e chamou o Gustavo Miller para tocar bateria, galera. E Eugênio Soares na guitarra solo, formando assim a banda, como muitos já conhecem, E o nome da banda surgiu logo depois, algumas pessoas que iam aos ensaios e se incomodavam com o som da banda, exatamente. Marcelo associou o nome ao incômodo do uso de camisinha e a partir daí surgiu o nome Camisa de Vênus, Fez uma analogia, uma associação um tanto, vamos dizer assim, criativa. Depois do show, Eugênio Soares saiu da banda e entrou o baterista Adolfo Pereira Machado para assumir a batera, permanecendo na banda até 1987, quando ocorreu o primeiro fim da banda após o lançamento do álbum Duplo Sentido em 1987. Então Marcelo Nova anuncia a saída da banda para mais tarde tentar uma carreira solo. E logo ele aparece com Raul Seixas. Então em 1995, Carl Hamel ele liga para Marcelo Nova e convence a voltar com a banda, que retorna com a maioria dos integrantes. Após o lançamento de 2 álbuns com a participação de Eric Burdon, vocalista da banda inglesa The Animals, o grupo parte em turnê por 1 ano. Após a turnê, Marcelo Nova anuncia novamente o fim da banda para dar continuidade aos seus projetos solo. E após um hiato de 8 anos, a banda volta a se apresentar em reuniões esporádicas em 2007, 2009 e finalmente em 2024 com Gustavo Miller presente novamente. Então a banda decide voltar com tudo, mas Marcelo Nova se nega. E em seu lugar que entra o vocalista da banda Gonorreia, o Eduardo Scott. Então, no ano seguinte, Marcelo Nova entra na justiça, impedindo os remanescentes de continuarem usando o nome Camisa de Vênus.
E no ano de 2020, Marcelo Nova decide retornar com Camisa de Vênus, desta vez com seus 2 filhos, o Drake Nova e o Leandro Dali, nas guitarras, e o seu amigo Sérgio Glauster na bateria. Eles fizeram uma turnê comemorativa de 30 anos da banda e o sucesso foi tanto que decidiram lançar mais um álbum intitulado Dança na Lua. E ao longo foram 9 álbuns. E não para por aí, vem muito mais. Voltando para os anos 80, outras bandas chamaram a atenção como Elite Marginal, Diário Oficial, Farol do Salvador, Via Sacra, entre outros. Priscila Novaes Leone, mais conhecida como Pitty, nasceu em Salvador em 7 de outubro de 1977. Ela entra na lista como artista notória do rock baiano, sendo cantora, compositora, produtora, empresária, apresentadora e multi-instrumentista nacional. Meu amigo. Para quem diz que o rock morreu, uma guerreira baiana aí fazendo rock and roll acontecer diretamente da Bahia para o Brasil e para o mundo todo. Cantora desde os 17 anos, ela estreou na música de forma profissional em 1997 como baterista de uma banda intitulada Cheers, que apesar de ter realizado alguns shows, não chegaram a gravar nenhum álbum. No ano seguinte, Pitty entra na banda Em Coma como vocalista e gravou o álbum de estúdio, destacando-se na cena do rock baiano. Em 2002, Pitty é convidada para um projeto solo e em 2003 assina com a gravadora Desk Disc. E seu single Máscara estoura nas rádios. Em 7 de maio de 2003, Pitty lança seu álbum intitulado Admirável Chip Novo. São 5 álbuns lançados com grande sucesso e repercussão, além de outros 2 álbuns com a banda Em Coma, e outro em sucesso paralelo com o guitarrista Martim Mendonça, intitulado Agridoce, lançado em 2011. E outras bandas também tiveram certo destaque no rock baiano da década de 90, como Banda Licegia, Dois Sapos e Meio, Bosta Rala, Catapulta, Sacitrique, Maria Bacana e Penélope. Quem não conhece Penélope, né? A charmosa. Nos anos 2000, como já mencionado, a carreira de Pitty decolou e as bandas contemporâneas a ela incluem Retros Foguete, Cantos dos Malditos na Terra do Nunca, A Sangue Frio, Escambo, Radiola. E hoje em dia, com a nova geração, temos Vivendo de Ócio, Maglore, Vendo 147, Velotró, Crônica, entre outros. E essas bandas seguem firme na cena do rock baiano. E o que eu vou te dizer agora pode até te surpreender, mas tem chamado a atenção no cenário do rock baiano é o constante crescimento de novas bandas na cena underground, como Pastel de Miolos, Norfish, Lohan, Horda, entre outras infinidades de bandas que não foram citadas. Desde os anos 60 até os dias atuais, a história do rock na região é marcada por uma resistência inegável e uma resistência cativante. Nomes emblemáticos como Raul Seixas, Novos Baianos e Pitty ecoam pelas páginas eternas da internet e de nossos corações, evocando lembranças de uma época em que o rock baiano desafiava as convenções e moldavam sua própria identidade. Você se vê transportado para os anos 90, em uma era de rebeldia e energia pulsante, onde bandas como Útero e Fúria, Dead Billy incendiavam os palcos com performances memoráveis. O punk, o metal e o experimentalismo se fundiam em uma mistura explosiva, refletindo a essência vibrante do cenário local. À medida que a narrativa avançava para os anos 2000, uma nova geração de músicos surge, determinada a manter viva a chama do rock baiano. Entre as já citadas Retrofoguetes, Brinde e Vivendo do Ócio, você testemunha a evolução do gênero, enraizada em uma diversidade de estilos e uma criatividade inegável. No entanto, apesar dos desafios enfrentados, o rock baiano continua a florescer, alimentado pela paixão e pela dedicação de seus artistas. A internet emerge como uma ferramenta poderosa, conectando talentos emergentes e um público ávido por novidades.
À medida que a narrativa chega ao seu desfecho, você se vê imerso em uma reflexão sobre o papel do rock na Bahia, uma manifestação cultural que transcende as fronteiras da música. Então é isso aí, meus amigos. Devemos estarmos comprometidos a apoiar e valorizar essa cena vibrante e resiliente que é o rock and roll baiano. É isso aí. Bem, amigos, e aqui encerramos a introdução Sons da Bahia, a história do rock. Fala galera, beleza? Eu estou aqui diretamente com Adriano Dunga Trismegisto e o nome do projeto é Sons da Bahia, a história do rock, por Evandro Neves. Então, essa entrevista, como já está no cronograma do projeto, né? É uma entrevista com uma pessoa notória e ninguém melhor do que Dunga Trismegisto, que começou praticamente nos primórdios contemporâneos da cena do rock baiano, né? Então ele tem muita coisa massa aqui para trazer pra gente. Pode se apresentar, Dunga? Fale pra galera aí. Olá galera, saudações, saúde e paz para todos. Quase que Evandro me chama de velho, né? Mas quem não envelhece morre, né? É verdade. Então a tendência é você envelhecer, fazer história, plantar e colher, né? Exatamente. Eu agradeço a Deus estar vivo durante tantas gerações. Porque se só o palco do rock é 30 anos, imagine quantas gerações de não acompanhou com o Boom Bahia Rock Festival, Projeto Sim. Na Concha. Teve até o Salvador Rock in Rio, o Rock em Salvador. O rock em Salvador, né? Até surgiu o Festival de Verão, que se você olhar, tem muito rock and roll no Festival de Verão. Muito rock and roll. Que tá até hoje, é 30 anos também. 30 anos. Né? Movimento Interessante Punk isso. é 30 anos. Você vê a Verme do Sistema, que é a galera do Movimento Punk com o movimento Anarcopunk, que fechava as ruas de Salvador para protestar contra o aumento na passagem, cara. Isso foi quando, mais ou menos? Que ano? Foi na década- 89, 90, 91, 92. Chegou em 94, então o sindicato, o movimento estudantil, acabou. Acabou, né? Se misturou, movimento punk com o partido político. A gente votava nulo, a gente não tinha nada a ver com política. Se juntou com o partido político, o movimento estudantil começou a ter cor. Uhum. Começou a ter número, começou a pedir voto. Aí complicou. Deixou de ser revolucionário o rock and roll. Deixou de ser revolucionário, né? A gente era contra tudo e contra todos, sem causa. A gente era rebelde sem causa. Sim, sim. Sentia raiva da vida. Hoje a gente quer razão para sentir raiva, fica deprimido. Você vê roqueiros misturando com sexualidade, se preocupando com o seu time de futebol. Agora, roqueiro é rock and roll, meu irmão. Hoje virou o ecletismo Carnaval. total. Pior que é mesmo. Você fica estranho. É toda uma geração com a estética, né? As lojas de rock fazem sucesso, que a galera O rock sempre foi separado. tá sempre vendo? foi separado, né? Você era pior do que o santo. O cara do rock, ele começou a se dividir há pouco tempo. Porque Sim. o punk era roqueiro, O punk. o headbang era metaleiro, mas era rock. Eu lembro que lá para os anos 90, né? Hoje já tô com 42 anos. Eu ainda peguei ainda um pouquinho do que foi o início, né, dos primórdios. Como foi que surgiu o movimento organizado do rock, do metal, dos shows? Como foi que começou o Chá da Lua, né? Como chamam? Rapaz, Chá da Lua é coisa recente. É recente? A grosso modo, né? Sim. Porque tem uns 20 anos atrás. É recente. Os primórdios do rock and roll teve muito a ver com o circo Troca de Segredos, circo Picolino, Água de Meninos, né? Aquela época lá. Teve muita coisa boa em Água de Meninos, muita coisa boa em circo. Depois veio a Concha, muita coisa boa na Concha. E a gente fazia de qualquer maneira. O Faça Você Mesmo não tinha qualidade. Uhum. Você fazia mesmo caixa amplificada, né? Na rua, em sua casa, na garagem. Depois veio o Garage Rock, que era uma coisa super organizada. Então cada um fazia de um lado. Sim. Ninguém sabe ao certo quando surgiu. Sim. É tipo uma necessidade da galera se reunir e fazer, que o governo não fazia. A gente tinha uma coisa chamada fanzine. Fanzine era um jornalzinho que ia na mão de todo mundo divulgando evento, divulgando show.
divulgando artistas, né? Do movimento, que a gente não se achava artista. A gente era rebelde fazendo música para sair de dentro as opressões, né? Do sistema. Era uma válvula de escape. O nome do nosso inimigo era Sistema. Ninguém sabe o que é o sistema, né? Aqui seria proibido fazer rock and roll, não, gente. A gente vai defender aquilo que é nosso. E é um som que realmente ele veio do contexto da composição de lutar pelo aquilo que a gente acredita. Muitas pessoas veem eu, o Gus Cabelo, ele nem tanto que ele já tem uma cara mais de malsão. Headbanger. Mas assim, a gente, principalmente o Gus vem de uma origem já do sertanejo raiz, minha família também. Então assim, muitas vezes a gente chega a ser criticado não por maldade dos nossos familiares, dos nossos amigos, e por uma realidade. A gente é criticado pela realidade. Fala, não, se você cantar sertanejo, você possivelmente teria mais dinheiro com música, teria uma qualidade de vida melhor, ok. Mas aí vira aquela história de se vender, né? O músico, ele já tem a fama de ser prostituído, né, de fazer qualquer coisa. E a gente vai justamente na ideia de valorizar o nosso segmento. That little city could hold me for a night. They thought I was just running out, but not without a fight. They tried to shush my loudness, I guess they could, but baby, that's the reason I came back from Hollywood. On the state, I've gone for good, I am back. Fala galera, estamos aqui com a banda Espinhos e Rosas e quem vai falar é Julie. Julie, qual o estilo musical e influência da banda? O estilo musical da banda hoje, eu acredito que seja alternativo, porque a gente mistura um pouco do gosto de cada um dos componentes. Alguns com mais destaque. Eu acho que se fosse para distinguir um estilo musical, né, eu acho que seria hard rock com heavy metal. Eu acho que são duas coisas que se misturam. Mas depois do junto e misturado, aí eu acho que tá mais alternativo. Mas eu deixo para o público escolher e ver aonde a gente se encaixa, porque cada um tem seu gosto, cada um tem sua ideia sobre a banda, e eu acho que é isso bacana. É verdade. E como e quando a banda surgiu? A banda surgiu há muito tempo, mais de 10 anos, e foi através de uma participação de uma banda anterior que eu tinha gostado na escola,
E eu chamei o guitarrista, que é atual, né? Sim. Da banda Espinhos de Rosa, eu chamei o Willer e falei assim, não, vamos montar nossa própria banda, né? E aí eu chamei meu irmão chamou um amigo dele, e aí a gente montou a primeira versão da Espinhos, né? Mas com o tempo a gente foi crescendo, amadurecendo como profissionais e não deixando a gente desistir, né? Nosso objetivo, que é levar o rock and roll pro Brasil inteiro, rock and roll da Bahia pro Brasil inteiro, rock and roll autoral. Isso aí. Né? Sempre foi autoral. Então, a gente surgiu nessa mesma e única intenção, levar o rock pro Brasil inteiro ouvir. Não importa Muito massa. como, mas que a gente possa fazer valer o rock and roll Próxima pergunta. baiano. Qual o processo de composição e fontes de inspiração para letras e melodias? O processo de composição, geralmente sou eu, a vocalista Julie, levo um rascunho de uma base de uma música, já pensando nas melodias, e eles desenvolvem, né? Os meninos desenvolvem a melodia lá na hora, às vezes rola troca, a gente se reúne, né? Eles gostam de fazer as coisas um pouco antes, eu gosto mais de também levar material um pouco mais pronto, né? Mas é mais ou menos isso. Eu levo a base da música, digo mais ou menos como ela é, eles desenvolvem, transformam em algo melhor e a gente faz essa mistura que dá certo. Faz essa mistura que dá certo. Mais uma pergunta. Quantos lançamentos a banda já fez, como singles, EPs ou álbuns? Bom, a banda, ela tem 2 álbuns e um single. Massa. Né? Primeiro Recomeço, que é um álbum que a gente já estava querendo há muito tempo, mas a gente nunca conseguia botar pra frente, mas dessa vez deu certo. E depois Junto e Misturado, né? Que é justamente sobre essa baianidade que nós temos, né? Essa mistura de ritmos que nós temos. E depois a gente lançou Sobre Duas Rodas, que é uma homenagem à galera dos motociclistas, né? E é para viver com adrenalina, com um pouco de responsabilidade, equilíbrio é tudo nessa vida. E por enquanto são esses nossos projetos feitos. Massa. Os próximos estão a caminho, com certeza serão os mais incríveis possíveis. É isso aí, galera. Essa é uma entrevista ao vivo aqui com Julie da Espinhos e Rosas. Quais são os integrantes da banda, Julie? Conta aí pra gente. Atualmente são 5 componentes, né? Baterista Flávia, Ebert Canário na guitarra, Bruno no contrabaixo, William na guitarra e eu no vocal. Vamos manter isso aí por enquanto, né? Nada de colocar mais guitarras, mais baterias. Não, deixa essa base mesmo que dá certo. É o time que dá certo, não se mexe. Em time que tá ganhando não se mexe. Mas a seguinte pergunta, qual a visão sobre o papel do rock atualmente e os planos futuros da banda, Julie? Boa pergunta. Eu acho que a visão do rock atualmente é salvar essa galera jovem aí, viu? Tá um pouco complicada as novas canções que estamos ouvindo de diferentes estilos musicais, né? Eu acho que a gente ainda tem que agregar coisas, continuar agregando coisas importantes, porque eu acho que essa história de sexo, drogas e rock and roll, eu acho que não faz parte mais do rock, porque eu convivo com pessoas totalmente equilibradas em termos de vida, né? São pessoas que já pensam de um modo diferente, então são pessoas estudadas, são pessoas que levam a educação a sério, levam a musicalidade dentro da educação no rock, dentro do lar, dentro de casa, né? Então, acho que o rock veio e continuará sendo um dos melhores métodos de estudo de diferentes maneiras de pensar, né? Então, eu acho que o papel do rock and roll nessa sociedade atualmente é ainda mostrar que ainda vale a pena curtir rock and roll. Vale, viu? sim. Fora isso, é perdição pura. Perdição pura. É isso aí, galera. E essa foi a nossa entrevista ao vivo com Julie, da banda Espinhos e Rosas.
É isso aí, galera. E nessa entrevista agora com a banda baiana de metal extremo, a banda Carnified. E a pergunta é, qual o estilo musical e influência da banda? Diz aí. A banda tem um estilo black death metal. Massa. E é muito influenciada por bandas da antiguidade aí, como Samael, Master, Massa. Morbid Angel, Cradle of Filth, Cage Enthroned, né? São influências muito fortes assim pra Carnified. Vamos lá, ao vivo, galera. Agora a pergunta é como e quando a banda surgiu? Manda aí. Carnified, na verdade, surge em 1994. Vicente é o único membro original da banda, né, até hoje. Marcos entrou na segunda fase, onde surgiu o primeiro elo. E a banda surgiu da união de Vicente com os amigos na época para fazer um metal extremo com bastante melodia. Né? Que é o objetivo da banda. Qual o processo de composição e fontes de inspiração para as letras e melodias? Bem, com relação à parte musical, a composição da Carnified é uma coisa muito orgânica, né? Muito lance de pegar a guitarra e botar para fora. Massa. Os sentimentos, né? Do jeito que a gente entende. Saquei. Muito legal. E com relação às letras, a Carnified tem um mundo particular chamado Ascarden. Massa, velho. E nesse universo, os deuses, eles invejam a carne humana, né? Interessante. E existe todo um contexto por cima disso. A gente, inclusive, tem pensado em, no futuro próximo, lançar um livro com essas histórias. Quantos lançamentos a banda fez, como singles, EPs ou álbuns? Ó, a banda tem um álbum, tem um single, Massa. que é o álbum Where the Gods Bleed. Esse ano a gente está produzindo o segundo álbum na banda. O single é Noturna, que conta com a participação de Sarah Jezebel Deva, cantou no Cradle of Filth e no Cage Enthroned, de Therion, uma pá de banda. Que massa, velho. EPs, a banda tem Muito da hora isso aí. The Carnification, Primeiro Elo, tem o Carnage for the Gods, que é o EP mais recente, né? E a gente fez uma coletânea de lançamento que foi Prelude to Ascarden, com vários bootlegs e tal, tudo disponível em todas as redes sociais. Massa. Dan, quais são os integrantes da banda? Apresenta aí pra gente. Integrantes da banda hoje são Vicente Azevedo, que é o baterista e membro original da banda. Grande batera. Marcos Franco, guitarrista e backing vocal, que fez parte da fase do primeiro elo lá em 96 e voltou à banda agora em 2020 junto comigo, e eu, que sou Dan Loureiro, backing vocal e baixo da banda. São 3 pessoas apenas. Qual a visão sobre o papel do metal atualmente e os planos futuros da banda? Se você pensar no papel do metal, e aí eu consigo te responder, o metal é um lugar onde as pessoas podem ser elas mesmas e se sentir bem sem invadir o espaço dos outros, onde a gente consegue colocar para fora as coisas que estão dentro da gente e viver no nosso universo sem julgamentos, né? Então eu acho que ele é fundamental para criar uma sociedade organizada e respeitosa. E quando ela não souber respeitar, que ela pague do jeito certo. Bem, com relação aos futuros da banda, esse ano a Carnified faz 30 anos. A gente está preparando um disco novo, né? Segundo álbum da banda. A gente está trabalhando aí nessa questão do livro e fazendo vários shows para divulgar, né? Só esse semestre aí a gente tem agora um show com o Bloody Nightmare da Colômbia, um show com o Master, né? Que é uma das nossas influências aí. Logo depois a gente faz uma mini turnê com a Mencor, né? Então, correria pesada, depois disso é foco no disco e bola pra frente. E é isso aí, galera. Vocês ficaram ao vivo aí nessa entrevista com a banda Carnified, a banda de metal baiano. Yes!
E ainda continuando com as nossas entrevistas ao vivo, estamos agora com a Fatal Reality. Qual o estilo musical e influência da banda? Conta aí pra nós. Influências da banda, cada um tem seu métier, cada um tem sua influência e a gente tenta juntar aquelas influências, né, respeitando cada um no nosso som. Então, assim, fica difícil definir o Fatal. Fatal é uma banda muito democrática, bicho. Cada um cresceu ouvindo uma situação. Um exemplo, eu sou muito mais velho que os meninos da banda. Então, assim, eu gosto muito de som antigo. Os meninos já gostam de som moderno. Nem por isso a gente deixou de acertar. Massa. Cada um tem seu métier. Massa. Como e quando a banda surgiu? Conta aí pra gente aí esse fato. Cara, o Fatal surgiu em 2015. Era outra banda, chamava Spiritual War, só que era outra tendência. Aí os meninos me convidaram. Como eu já tinha uma certa bagagem, levei a banda a conhecer novas situações. A galera gostou. Então, assim, cara, hoje cada um de nós tem opinião própria, né, seu estilo, mas mesmo assim a gente não deixa de ser uma unidade. Isso que importa. Então, em 2015 o Fatal surgiu. Cada um contribuiu. Tamo junto. Qual o processo de composição e fontes de inspiração para letras e melodias? Diz aí. Bom, processo de composição. Eu escrevo minhas letras baseado no cotidiano do mundo, nas mazelas do mundo. Cara, em livros que eu leio. Então, assim, em filmes que eu assisto. Se eu ler um livro e achar que eu posso escrever uma música sobre, ou um filme sobre, ou uma situação do cotidiano sobre, vou. Os meninos, cara, eles são muito free, muito abertos e muito dinâmicos, com influências de várias bandas bacanas, entendeu? De Iron Maiden, a Metallica, a System of a Down, a Nirvana, os caras, instrumental não é o problema. Quantos lançamentos a banda fez, como singles, EPs ou álbuns? Diz aí. A banda fez, não lançamentos, mas assim, ela fez um EP, Massa. Liberdade e Suas Leis, depois deu um hiato, aí a gente fez o clipe de Blood for Blood, lançou, deu um hiato e agora a gente vai lançar mais músicas, né? Porque a gente teve o desfalque do nosso baixista, né? Que mudou para a Austrália. Aí, nesse momento, houve a incorporação de outro cara muito bacana e agora a gente tá dando segmento. Massa. Conte aí agora quais são os integrantes da banda. Cara, os integrantes da banda hoje, nesse momento, eu posso dizer, o Leandro Rosa, baixista, que entrou, né? Um cara quase da minha idade, que já tive projetos com ele antigamente, que tá contribuindo demais, ajudando demais, né? Alexander Fidal, guitarra, né? Vocais. André Luiz, guitarra, vocais. Aliás, o Leandro também é vocalista, viu? Canta bem pra caramba. E o Moisés, cara, o Moisés é um baterista espetacular. E eu, Marco Delaluna. Marcos, qual a visão sobre o papel do rock atualmente e planos futuros da banda? Diz aí. O rock é rock, em qualquer tempo. E assim, eu acho que, como banda, eu acho que eu não tenho que ficar pregando discurso pra ninguém. E assim, os planos para o futuro: gravar boas músicas, fazer bons clipes e fazer bons shows. No mais, eu já estou realizado. Acredito que o pessoal da minha banda também. Aqui quem fala é o Marco Delaluna, vocalista do Fatal Reality.